O Titanic, um dos navios mais famosos e trágicos da história, foi construído no início do século XX pela empresa britânica White Star Line. Sua construção começou em 1909, no estaleiro da Harland & Wolff, em Belfast, na Irlanda do Norte. Projetado para ser um dos navios mais luxuosos e imponentes de sua época, o Titanic foi um exemplo da engenharia naval avançada da época. Com uma medida impressionante de aproximadamente 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura, o Titanic era uma verdadeira maravilha da engenharia. Ele possuía uma capacidade para mais de 2.400 pessoas e uma tripulação de cerca de 900 pessoas. O navio foi dividido em 3 seções principais: proa, popa e uma superestrutura intermediária, que abrigava os famosos salões de jantar, cabines de primeira classe, áreas de entretenimento e outros luxuosos espaços. Durante sua construção, o Titanic incorporou diversas inovações tecnológicas para garantir segurança e conforto aos passageiros. Ele foi equipado com compartimentos estanques que eram divididos por paredes herméticas e deveriam impedir que a água invadisse outras partes do navio em caso de colisão ou danos. Além disso, o navio também possuía um sistema avançado de telegrafia sem fio, que permitia a comunicação em alto mar. Em 10 de abril de 1912, o Titanic partiu em sua viagem inaugural de Southampton, na Inglaterra, em direção a Nova York, nos Estados Unidos. O navio chamou a atenção do mundo devido ao seu tamanho e reputação de ser inafundável. No entanto, em 14 de abril de 1912, o destino trágico do Titanic se desenrolou. Por volta das 11h40 da noite, o navio colidiu com um iceberg no Oceano Atlântico Norte. Acredita-se que o choque tenha danificado várias seções do casco, causando uma série de rompimentos nas paredes de compartimentos estanques. O peso da água que invadiu esses compartimentos acabou sendo maior do que a capacidade do navio de se manter à tona, levando-o a afundar lentamente. A tragédia do Titanic é amplamente conhecida pela falta de botes salva-vidas suficientes para todos a bordo. Dos 20 botes disponíveis, apenas 18 foram lançados, e muitos deles não estavam completamente ocupados. Essa falta de capacidade de resgate adequada contribuiu para a perda de mais de 1.500 vidas. O naufrágio do Titanic deixou uma marca indelével na história marítima e na consciência coletiva. O evento resultou em mudanças significativas nos regulamentos de segurança marítima, com a implementação de leis que exigiam um número suficiente de botes salva-vidas em navios. O naufrágio também foi objeto de inúmeras investigações e inspirou inúmeros filmes, livros e obras de arte que buscam recontar a história e honrar as vítimas dessa terrível tragédia. Hoje, o Titanic continua a ser lembrado como um símbolo de grandeza, tragédia e a fragilidade humana diante das forças da natureza. Sua história serve como um lembrete para a humanidade de que mesmo as realizações mais grandiosas estão sujeitas às leis implacáveis do universo. Algumas curiosidades. A construção do Titanic envolveu a participação de cerca de 3.000 trabalhadores, que dedicaram anos de trabalho árduo para tornar o navio uma realidade. Durante sua viagem inaugural, o Titanic tinha a bordo alguns dos homens mais ricos e influentes da época, incluindo John Jacob Astor e Benjamin Guggenheim. O Titanic era tão grande que seu lançamento ao mar precisou ser realizado em 2 fases. Primeiro, a seção da proa foi lançada ao mar em 31 de maio de 1911, e cerca de 2 meses depois, em 31 de julho de 1911, foi a vez da seção da popa. O navio tinha um total de 4 chaminés, mas apenas 3 delas eram funcionais. A 4ª chaminé foi adicionada por motivos estéticos, para fazer o navio parecer mais imponente e equilibrado.
A bordo do Titanic havia um cachorro chamado Rigel, que pertencia ao chefe de despacho do navio. Rigel sobreviveu ao naufrágio e foi resgatado por outro navio. O famoso lema "Not even God himself could sink this ship", nem mesmo Deus poderia afundar esse navio, foi erroneamente atribuído ao construtor do Titanic, mas na verdade nunca foi afirmado por ele. O naufrágio do Titanic inspirou uma série de teorias da conspiração, incluindo a ideia de que o navio afundado não era o verdadeiro Titanic, mas sim seu irmão gêmeo, o Olympic. Essas curiosidades adicionais nos ajudam a compreender melhor a magnitude e o impacto cultural do Titanic, fazendo com que sua história permaneça fascinante até os dias de hoje.